Olá, meus amigos, sou o professor Márcio Peixoto e hoje nós vamos trabalhar um assunto de extrema importância para você que quer e vai conseguir ser aprovado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro na Polícia Civil. Matéria tranquila, matéria fácil, aparentemente grande, mas que você não pode deixar de acertar as questões. A notícia não tão boa assim, que realmente em relação ao processo penal, administrativo, constitucional, ela cai bem menos. A parte boa, se é que eu posso falar dessa forma, é que a maioria dos concurseiros erram essa questão. E você, acertando, já leva uma vantagem muito grande. Outra pegada interessante aqui é que você vai perceber que vários assuntos eles estão conexos com direito constitucional, com o direito administrativo e até mesmo com a parte penal. Então, a matéria instrumental de extrema importância para nosso concurso. E como nós vamos estudar essa disciplina? Qual é a minha sugestão? Sugiro que vocês peguem a Constituição do artigo 37 ao 41. Por que do artigo 37 ao 41? Porque trata exatamente da administração pública. Em 40 minutos, 45 minutos, vocês conseguem tranquilamente ler essa parte que vai servir de um bom embasamento. Sugiro, num segundo momento, vocês pegarem o Estatuto do Servidor Público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E aí sim, que no nosso caso é o Decreto 2479 de 79, que está aqui no quadro. E aí depois sim, eu sugiro a leitura do Decreto 3044, que regulamenta o Estatuto dos Policiais Civis. Por que seguir exatamente esse passo a passo? Vocês vão perceber que existem alguns prazos que são diferenciados. A Constituição, obviamente, todas as normas que estão embaixo da Constituição, sei que eu posso falar dessa forma, devem estar em harmonia, em consonância com a Constituição, e vocês com certeza aprendem isso lá em Direito Constitucional. E se é verdade, eu vou estudar de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, após a leitura da Constituição, desses artigos 37 ao 41, do Decreto do Estado do Rio de Janeiro dos Servidores, aí sim vamos mergulhar no Estatuto da Polícia Civil, Lei 3044. Separamos 20 questões que abrangem todo o conteúdo descrito nesse regulamento, nesse estatuto, o regulamento que está a 3044 regulamenta o Estatuto da Polícia Civil, e que aí você já vai ter uma boa base para poder enfrentar a nossa questão de prova. E sem mais delongas, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Questão de número 1. Vamos lá, qual é a the question? E diz lá: de acordo com o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, não é considerado cargo policial. Não é considerado cargo policial. Agente policial, delegado de polícia, piloto policial, técnico de necropsia, perito criminal. Volta para mim, volta para mim. Caros amigos, logo no artigo 3º, inciso, parágrafo, melhor dizendo, 3º, vem estabelecendo um rol de vários cargos descritos no âmbito da Polícia Civil. Só relembrando, a nossa legislação, ela é de 80, muita coisa foi modificada. Infelizmente, no Estado do Rio de Janeiro, quando você tem uma nova normativa, ninguém resolve atualizar, principalmente no âmbito do serviço público. Então você fica com a lei toda recortada. Você tem um decreto, várias outras legislações que vieram posteriormente, mas que dificilmente você consegue ali ter uma atualização. Nem mesmo o site da Alerj, que pelo menos isso funciona em várias situações, no decreto tem muita coisa que ainda está desatualizada. E aproveitando a experiência dentro do âmbito da Polícia Civil, vamos falar rapidamente a respeito dos cargos, como funciona dentro de uma situação ideal no âmbito de uma delegacia. É claro que na delegacia nós temos um delegado de polícia que ele vai presidir
toda aquela estrutura, toda aquela dinâmica dentro daquela situação extraprocessual, desde o início do termo circunstanciado, na Lei 9.099, em crimes de menor potencial ofensivo, até mesmo o início de um registro de ocorrência. Aliás, no Rio de Janeiro, nós não trabalhamos com o termo boletim, vou fazer um BO, você trabalha com RO. E posteriormente a VPI, verificação da procedência da informação, um futuro inquérito policial, isso tudo o delegado é que vai presidir. E vale notar o seguinte, o sujeito que passa para delegado de polícia, ele entra como terceira classe, delegado de terceira classe. Depois ele é promovido a delegado de segunda e depois a delegado de primeira. E conforme a legislação pertinente, o delegado de primeira é que vai presidir uma delegacia. Quem é o delegado titular? Provavelmente é um delegado de primeira. Existem algumas situações, principalmente no interior, pela falta de repente, de delegados de primeira, nada impede que um delegado de segunda venha a ser titular de uma delegacia, mas são situações esporádicas e excepcionais, o que não é normal, mas nós temos esse tipo de trabalho. Outra coisa interessante, nós temos o oficial de cartório. Antigamente você tinha um escrivão, hoje em dia nós não temos a figura normativamente do termo escrivão, temos o oficial de cartório. Na prática, existe o delegado e a galera, essa é a prática. Mas dentro das atribuições do oficial de cartório, grosseiramente falando, seria aquele que hoje ficaria atrás do computador, reproduzindo exatamente os termos e as peças proferidos ali por um delegado que está ao lado, mas na prática não é o único policial, o único cargo que faz esse tipo de trabalho. Mas oficial de cartório, grosseiramente falando, seria um trabalho feito por um antigo escrivão. Alguns estados nós temos esse termo, mas no Rio de Janeiro o termo escrivão ou escrevente não existe. Existe oficial de cartório e detalhe, quando ele ingressa no âmbito do serviço público, ele ingressa como oficial de cartório de sexta, depois de quinta, de quarta, de terceira, de segunda e não falam aqui no Rio de Janeiro de primeira. Quando você vira oficial de cartório, entre aspas, que seria o de primeira, eles chamam de comissário de polícia. Tá? Nós temos também um inspetor de polícia. E o que faz um inspetor de polícia? Faz um trabalho de um detetive, um trabalho de um investigador. E o termo detetive, por incrível que pareça, nós não temos no Rio de Janeiro. Temos o inspetor, que trabalha como inspetor de sexta, de quinta, igualzinho ao oficial de cartório. Tem as promoções, vamos ver isso em outra questão, mas ele começa de sexta, quinta, quarta, terceira, segunda e comissário. Então, você é comissário? Não, senhor inspetor comissário. Sou oficial de cartório, comissário. E de uma classe para outra, a depender da quantidade de triênios que vamos ver no momento oportuno, existe um acréscimo ali salarial que varia entre R$400 e R$1.500, a depender do tempo de serviço que o policial tenha, enfim, quantos anos ele tem ali naquela determinada classe, isso varia muito. Então nós temos delegado, inspetor de polícia, oficial de cartório e investigador. E o que o investigador faz? Investiga? Não. É claro que na prática todo mundo faz tudo, inclusive eles investigam. Mas aqui no Rio de Janeiro, antigamente, nós tínhamos o carcereiro. Você fazia concurso para ser carcereiro na polícia. Isso não tem mais. Isso fica a cargo da SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária. Você tinha o fotógrafo, fazer concurso para ser fotógrafo. Não estou menosprezando ali aquela carreira do fotógrafo, não é isso. Mas depois que descobriram o celular, as situações, você não precisa ser um fotógrafo profissional para bater foto de um local de crime, onde tem um cadáver ali e tal, não precisa ser um expert. Então meio que politicamente deixou de ser interessante. Nós tínhamos também o motorista policial, isso também acabou. Afinal, todos que vão fazer o concurso precisam ter a carteira de habilitação ali pelo menos na data que for tomar posse. Então, quando eu pego o ex-cargo de motorista, ex-cargo de
de carcereiro e fotógrafo, esses 3 foram fundidos no cargo de, por incrível que pareça, investigador. Ah, o investigador então era um antigo fotógrafo? Sim. Um antigo carcereiro? Sim. Na prática, todo mundo faz tudo numa delegacia. Mas na prova, quando eu penso no investigador, eram esses 3 antigos cargos. E outra coisa interessante, o investigador ele começa como de 3ª classe. Ah, sou investigador de 3ª, de 2ª e investigador de 1ª classe. E nós temos os famosos tiras na delegacia. E temos, evidentemente, as situações ligadas à parte mais técnica. O papiloscopista trabalha as papilas. O papiloscopista, a mesma coisa, começa como 3ª classe, 2ª classe e 1ª classe. O papiloscopista, normalmente, ele trabalha no Instituto Félix Pacheco, Instituto Carlos Éboli, às vezes no Instituto Médico Legal. E a função dele é tentar identificar ali, fazer as comparações das papilas daquelas pessoas, viva ou morta, e tentar ali aferir se trata daquela determinada pessoa que está, entre várias outras atribuições, dentro do seu registro civil, tentar apenas comparar, ver se realmente bate uma pessoa com a outra. Nós temos outros cargos como perito legista e perito criminal. Faz muito tempo que não tem esse concurso do legista, outros estados, médico legista. Aqui nós chamamos perito legista, porque não necessariamente tem médico, pode ser dentista e farmacêutico, mas nunca mais nós tivemos esse concurso. Então, o perito legista, ele vai dar de fato a causa-morte. E nós temos o perito criminal, que tanto o legista quanto o criminal, também eles começam como cargo de 3ª, 2ª e 1ª. O criminal, ele trabalha com o que nós chamamos de diagnose diferencial. Além de estabelecer e fazer um determinado laudo de um local de crime, por exemplo, ele vai dizer se o sujeito praticou um eventual homicídio, aliás, se ele se matou, né, se foi homicídio, se foi suicídio, se a morte foi violenta, se a morte foi natural. Isso ele pode aferir dentro do que eles chamam de diagnóstico diferencial, mas a causa-morte propriamente dita é feita por um perito legista, que por sua vez é assessorado pelo técnico de necrópsia e o auxiliar de necrópsia, para alguns de necropsia, e ele é auxiliado. Também começa como auxiliar ou técnico de necrópsia de 3ª classe, 2ª classe e chega no topo da classe, 1ª classe. Temos ainda pilotos policiais. Alguns inspetores fazem curso e conseguem, por meio de processo administrativo, conseguir trabalhar junto às aeronaves da Polícia Civil. Mas nós temos os concursos específicos para piloto policial. Temos algumas situações diferentes, ainda alguns engenheiros que fizeram concurso só para isso, mas basicamente são essas as carreiras que nós temos e os cargos que nós temos no âmbito do Estatuto do Policial Civil. Tem muita coisa e eu já sugiro, se você não pegou, pegue aí o seu smartphone, uma outra fonte, se conseguir observar junto com essa aula, melhor ainda, tá? Vamos ver, você deve ter aí, junto, acompanhando aqui, o decreto 3.044 de 80. O ideal seria conseguir fisicamente, mas se não der, tranquilo, vamos acompanhando aqui. E o parágrafo 3º do artigo 3º desse decreto trata de vários, tem um rol aqui de várias classes, mas algumas não existem mais, como servente de necrópsia, engenheiro de telecomunicações, técnico de telecomunicações, auxiliar técnico de comunicações, detetive, que nós vimos que não tem, nós temos os inspetores de polícia hoje, e o escrivão, que também nós não temos, temos oficiais de cartório, ok? Então, bem tranquilo. E na própria lei aqui, eu falei que perito legista tem diploma de médico, nós já tivemos algumas situações em que farmacêutico, né, ingressou, mas faz muito tempo que isso não ocorre, assim como dentista.
E esses são os cargos. E aí, quando nós voltamos lá para o slide, vem comigo, diz lá, de acordo com o Estatuto da Polícia Civil, não é considerado cargo policial. Qual é a boa? Vocês já viram que delegado tem, piloto policial tem, técnico de necrópsia nós temos, perito criminal temos, só faltou o quê? O agente, vamos lá, voltando aqui, a questão de número 1, o agente policial é letra A. Letra A, muito tranquilo, vai ser a boa. Vou até marcar aqui com vocês que calme, segura a wave, letra A. No forget. Então vocês já entenderam como é que funciona a sistemática. Vocês vão entender bem como funciona uma delegacia de polícia. Não fiquem muito preocupados. Ah, eu vou ser oficial de cartório, ficar aqui atrás da mesa, e se eu passar para inspetor não vou poder fazer isso. Olha, vai poder fazer tudo. É o melhor concurso que tem. Tá? Vamos continuando. Vem comigo. Vamos para a questão de número 2. Vamos lá. O policial ficará sujeito a estágio probatório correspondente ao período de... Ok. Vamos lá. Vem comigo. Você está feliz da vida, está estudando e tem que estudar. Todos nós estamos esperando você lá. E você conseguiu uma ótima nota, já vai mentalizando aí. Conseguiu tirar uma ótima nota, hoje em dia tudo é muito mais fácil, essas redes sociais, então, aprovados da Polícia Civil, sinistros da Polícia Civil. E aí você está dentro desse contexto. Rua da Relação, número 42, anota aí, tá? Você vai frequentar muito esse lugar. Aí aquela fila toda, você foi nomeado, nem percebeu, segundo andar da Rua da Relação, assinou lá vários papéis, conseguiu. Ah, vai lá no terceiro andar, fala com o Carlão. Quando chega lá falar com o Carlão, nem percebeu, foi empossado. E aí, professor, faz o quê? Como eles brincam lá, aguarde no local. Aguarde, sair no Diário Oficial, a sua lotação. Ou então no boletim interno de delegacia da sua área, você vai ficar ali diretamente para ver se saiu alguma coisa. Às vezes sai uma semana, às vezes sai em 3 dias, mas a partir do momento em que eu assinei a posse, já inicia o efetivo exercício. E muitos procuram a estabilidade. Estabilidade essa que eu não vou conseguir automaticamente aqui, não. Eu tomei posse. Começa-se um período que nós chamamos de estágio probatório, que são de 3 anos, já foram 2 anos, hoje em dia são 3 anos. E nesse estágio probatório, ninguém te fala nada. Você está trabalhando e o delegado só está te observando, só... Está ali só observando você. Olha, após... aliás, faltando uns 4 meses para terminarem esses 3 anos, ele vai dar uma nota para vocês. No nosso estatuto são 5 quesitos. Não, são 5 não, são 24 quesitos. A maioria deles no sentido de saber se você tem uma capacidade de iniciativa em sentido amplo, que ninguém quer aquele policial passivo. Aqui no Rio de Janeiro, é aquele policial macho alfa, profissional, sinistro, passado na casca do alho, e é esse cara aí que a maioria das delegacias precisam. E o delegado vai avaliar. Uma coisa muito interessante, se ele avaliar negativamente, significa dizer que você perdeu? Não, não significa dizer que você perdeu, porque você ainda tem direito à ampla defesa e contraditório dentro de uma comissão de estágio probatório. Vai que pode acontecer que você esteja sendo perseguido pelo seu chefe, por exemplo. Vai ter o direito a demonstrar exatamente o contrário. E aí sim você demonstraria, passou tranquilo? Passou. Passou pelo estágio probatório, pode cantar a música do Frozen, livre estou, agora eu sou um servidor estável e ao mesmo tempo efetivo. E qual é a vantagem de ser estável? Na prática, sinceramente, nenhuma. Que isso, professor? Nenhuma? Por que nenhuma? Olha, se eu tenho 20 anos de Polícia Civil e pratico
um determinado ato ilícito, eu tenho direito à ampla defesa e contraditório. Mas se eu tenho apenas uma semana de polícia civil e fizer uma besteira, eu também tenho direito à ampla defesa e contraditório, dentro de um processo administrativo disciplinar, assegurado ampla defesa e contraditório. Não é porque eu estou no estágio probatório que eu vou para a rua por qualquer coisa. Mesmo no estágio probatório, no forget, não esqueçam isso, eu tenho direito à ampla defesa e contraditório no processo administrativo, assegurado ampla defesa e o contraditório está implícito na legislação. Ou decisão judicial com trânsito em julgado. Aí eu poderia sair. Existem outras formas? Existem. Mas eles só vão cobrar essas duas na hora da prova. Então, o que está dizendo aí na questão? Olha o slide, o policial ficará sujeito ao estágio probatório exatamente no período de... Deixa eu modificar aqui, questão de número 2. Só voltar, deu uma travadinha aqui, keep calm. Vem comigo. Agora foi. Vamos lá. Letra C. Letra C é a NAICE. Anotem aí. É a letra C. 3 anos. Ah, professor, eu vi 2 anos não sei onde. Acabou agora, recente, em 1998. Ok? Então, vamos para o slide número 3, antes de voltar aqui para mim, diz o seguinte: o policial manterá observância tanto mais rigorosa quanto mais elevado for o grau hierárquico dos seguintes preceitos de ética. Ou seja, quanto mais antigo, quanto mais... Se eu sou um inspetor de segunda, eu tenho mais responsabilidade do que um inspetor de sexta que acabou de entrar. Então ele quer saber o seguinte: o policial manterá observância tanto mais rigorosa quanto mais elevado for o grau hierárquico dos seus seguintes preceitos de ética, exceto, e diz lá, jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso, respeitar os direitos e as garantias individuais, não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possam influir em suas decisões, não abandonar o posto em que deva ser substituído sem a chegada do substituto, ou prestar auxílio apenas quando estiver em serviço. Olha, interessante aqui notar o seguinte: isso está onde? Nós temos um código de ética, por incrível que pareça, artigo 11 do nosso estatuto vem tratando exatamente desse código de ética. São várias situações em que o policial ele deve observar. E nós trouxemos alguns para a terceira questão. A letra A fala assim: jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso. Professor, tibieza, nunca ouvi falar a respeito dessa palavra. Tibieza ali é frouxidão, vulgarmente falando, desculpa o termo, amarelar, jamais revelar frouxidão ante o perigo e o abuso. Como assim, professor? Delegacia, vamos lá, vamos imaginar. Delegacia, dependendo do tipo de bairro, você tem várias partes envolvidas e, dependendo do tipo de policial e das partes, as partes podem crescer naquele momento, vão crescer ali, querer dominar toda a situação. O interessante é ter aquele policial que você não dá nada, mas na hora que o bicho pega, ele, para aí, olha só, você sai, sempre tem um advogado engraçadinho, não, porque eu sou advogado, que não sei o que, já quer presidir um inquérito, e volta e meia tem um policial um pouco mais esperto: ô doutor, sai, faz o trabalho que eu faço o meu, sai, que eu vou na OAB. Aí, claro, vão acabar debochando. Vai na OAB. E aí você já demonstra que não tem medo, claro, desde que respeite ali todas as partes, mas enfim, só você fala aqui, você fica lá, daqui a pouco você volta, você manter esse controle, claro, dentro de um limite. E quando cair, se você sabe o que é tibieza, você acha que não está dentro do contexto da ética, mas está, conforme o estatuto, dentro deste contexto de ética. E aí está lá,
A letra B, respeitar os direitos e garantias individuais. Claro, é o mínimo que se deve esperar de um policial. Tá? Aliás, qualquer ser humano. Respeitar direitos e garantias individuais. Letra C, não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possam influir nas suas decisões. E aí tem um tema bem interessante lá no processo penal chamado suspeição, impedimento. Aqui não tem exatamente isso não, mas embora não tenha suspeição, não tenha impedimento, situações que de repente uma autoridade policial ou um policial não poderia atuar dentro daquele contexto por ter um parente próximo, um irmão, ou então uma amizade, um amigo íntimo, uma inimizade capital, seria grosseiramente falando uma suspeição lá no Código Penal. Vale até a pena a respeito da leitura do artigo 252 e 254 lá do Código de Processo Penal, para vocês entenderem o que eu estou falando. Percebam que as matérias, os assuntos, eles são interligados. Nós não temos um impedimento aqui do policial, a suspeição do policial, mas não é por isso que ele vai levar esse sentimento, se for o caso de animosidade, para prejudicar alguém. E isso está dentro do Código de Ética, que está contido dentro do Estatuto, no artigo 11. Não abandonar o posto em que deva ser substituído. Imagina só, e pode acontecer, aliás, e acontece. Você está lá 24 horas. Existem vários tipos de serviço na Polícia Civil. Tem 24 por 72, tem trabalhando 3 dias direto, dia sim, dia não. Tem gente que trabalha muito distante da delegacia, 150 quilômetros, aí consegue fazer um trabalho tipo 4 por 16, alguma coisa nesse sentido. Enfim, as coisas são muito móveis a depender do caso concreto ali, do tipo de atribuição que o policial tem na delegacia. Mas o que não pode ocorrer, já pensou? É você trabalhar de 8 da manhã às 8 da manhã do dia seguinte, sem dormir e tal. E daqui a pouco vem a polícia militar cheio de flagrante, 7h30 da manhã, meia hora antes de você sair. Aí você sabe que se pegar aquele flagrante, você só vai sair dali no final da tarde, né? E você acaba falando lá com o sargento ali responsável, poxa, sargento, dá só meia hora aí que o colega está chegando, estou acabado aqui e tal, eu já vou começar adiantando alguma coisinha aqui, mas o colega vai chegar. E o colega não chega, 9 da manhã não chega, 10 da manhã não chega, chega 11 da manhã, perguntando, alguém perguntou por mim? O cara está possuído, está atormentado pelo mal. É claro que isso é uma infração administrativa, tá? E isso não pode ocorrer, ok? E aí vem a letra E, prestar auxílio apenas quando estiver em serviço. Não, o policial deve prestar auxílio a outro policial, mesmo não estando em serviço. E hoje em dia tudo é muito fácil, né? Todo mundo tem um WhatsApp, alguém está precisando de alguma coisa, essa é obrigação do policial prestar auxílio. E está lá no artigo 11, tá? Então, a letra correta aqui, a ser marcada, dá uma olhada aí, tá? O policial poderá manter observância tanto mais rigorosa quanto mais elevado for o grau hierárquico dos seguintes preceitos de éticas, exceto exatamente a letra E. É de animal, é a que você vai marcar, ok? Então, bem tranquilo, bem fácil. Caros amigos, até o próximo bloco, não sai daí não. Bye!